tanta coisa boa, falando a responsabilidade, nós estamos falando do ministro consciente, não é? Então, aqui vamos nós. O profeta disse na mensagem Influência, dia 30 de novembro de 63, parágrafo 41. Ele diz assim, ó, nós ficamos sabendo de homens que estão no campo hoje, grandes homens, que alguns deles chegam a um ponto, a tal ponto que depois que eles conseguem que sua congregação esteja realmente ao seu lado, ao redor deles, eles se sentem tão seguros, a tal ponto que eles pensam que podem pecar e se safar com isso. Nós sabemos, ouvimos falar de ministros que tomam o caminho errado e muitas vezes é porque eles se sentem seguros. Dizem assim, as pessoas vão deixar eu me safar com isto. As pessoas vão me deixar me safar com qualquer coisa. O profeta diz, pode ser que as pessoas deixem, meu irmão, mas Deus não vai. Veja, você vai ter que responder a Deus. Você nunca deve tentar, como ministro, tentar enganar os ouvidos da sua congregação, independentemente o quanto eles gritam por ti, ou bradam, ou se comportam, quer dizer, não interessa o tanto que eles estão do teu lado. Ou dê tapinha nas suas costas e dizem que mensagem, a mensagem é maravilhosa, a sua mensagem foi maravilhosa. Você deve ser um servo de Cristo e permanecer honrável com esta palavra, porque esta palavra se refletirá através de ti e você vai influenciar alguém que está assistindo, observando a tua vida. Vocês jovens, da mesma forma. Vocês homens de negócio, da mesma forma. Ele estava aqui falando de Uzias e ele diz, olha, ele estava falando de Uzias, então ele entra, fala sobre isto. Porque, olha irmão, vou falar um negócio para vocês aqui, nossa audiência. Você pode pregar o que você quiser, crer no que você quiser, pode ser a coisa mais bizarra do mundo, você sempre vai ter seguidor. Ter seguidor, isso aí, olha, aliás, se você pender para o caminho errado, você vai ter mais seguidor. Quanto mais errado você pender, mais coisa errada você fizer, quanto mais você se enlamaçar, mais seguidor você vai ter. Então, veja que o povo sempre vai seguir, não interessa se é coisa certa, se é coisa errada, se é coisa boa, se é coisa ruim, o povo vai seguir. Então o profeta já estava advertindo, ele disse assim, olha, não interessa se tua igreja está do teu lado. Porque a igreja é como uma esposa, às vezes, né? A esposa, às vezes, aceita tudo que o camarada faz. Por quê? Porque a mulher está apaixonada pelo marido. Porque, realmente, o profeta disse que o pastor, ele é o representante de Cristo. E Cristo é nosso marido. Ele não é o marido da igreja, mas ele é o vaso onde o marido da igreja, Cristo, procura se manifestar. Então, ele já estava advertindo, e falou assim, eu sei que você vai fazer a coisa errada, porque tem gente que sabe, irmão, dos pecados horrorosos do líder, mas mesmo assim, eles não vão abandonar aquele líder. Deixa eu falar. Eles não vão abandonar. Então, eu quero começar nesse ângulo, e aí nós vamos entrar um pouquinho na história. Isso é um grande perigo, pastor. Sim. É um grande perigo. Porque se você ama, se você está num casamento, né, pastor, no matrimônio, e o marido fez uma coisa errada, não tem nada errado um amar o outro. Vamos tomar esse exemplo. Mas é errado a esposa consentir no mal feito do marido. O mínimo que ela deveria fazer é botar um ponto final. Falou, isso eu não aceito. Como a irmã Meda fez com o irmão Brana. Como a irmã Meda fez com o irmão Brana. Muito, muito bem lembrado. Isso eu não aceito, isso eu não vou aceitar. Então o profeta já sabia disso. Falou, isso não quer dizer nada. Porque as pessoas podem dizer assim, mas o povo me quer, pastor. O que eu vou fazer? O povo me quer, a igreja quer. Mas irmão, não é questão do povo te querer. Se você está vivendo em pecado, e há uma diferença também, né, pastor? Viver em pecado e cometer um erro. Sim. É uma grande diferença. Alguém que cometeu um erro, como líder ou qualquer pessoa.
e outra pessoa que está vivendo em pecado. É muito diferente. Vamos começar por aqui, pastor? Que eu acho que nós estamos falando da consciência do ministro, e aí nós vamos ver as qualificações, dos ofícios, se nós tivermos tempo aqui. Vamos, voltando nesse assunto aqui, estava comentando hoje, eu creio, ou ontem, conversando com o Neville sobre esse assunto. Vamos pegar, por exemplo, Davi. Davi cometeu um erro horrível para um rei, para um homem de posição como Davi. Ele foi um criminoso. Agora, você não vê falar ali que o povo cobrou de Davi esse erro. Mas como ele era um rei, segundo o coração de Deus, foi Deus que cobrou dele. Veja que quem fez público o erro de Davi não foram os membros da igreja dele. Quem fez público o erro de Davi foi o próprio Deus, quando pegou o profeta Natã e chegou lá e disse para ele todas aquelas coisas. Se porventura, quem sabe, um dos membros ou um dos soldados tivesse peitado Davi naquela questão, Davi não teria consertado a sua vida. Mas como foi Deus, sabendo quem era Davi, vocês vê toda a história de Davi, porque o povo em si, pelas conquistas de Davi, pelas vitórias que Davi tinha trazido para o povo, ele conquistou a simpatia do povo, a ponto que, mesmo que o povo soubesse daquilo que ele havia feito, eles passavam por cima e adiante. Mas é o que nós ouvimos o profeta falar. O povo pode deixar passar, mas Deus não deixará passar. Então, o que você tem que ver é se Deus deixou passar ou não. A questão está em relação a Deus. Deus deixou passar? Quais são as consequências? Então,